Pessoal, então, boa tarde, bem-vindos ao nosso evento Tech Talks, hoje com a temática aqui, Indústria Criativa. Meu nome é Thomas, atuo aqui no Senai Cimatec, na aceleradora, e esse evento Tech Talks, ele já teve no passado, e a gente está dando uma nova roupagem a ele, né? Teve alguns eventos com esse formato, antes da pandemia, né? Então, no período da pandemia aí houve uma quebra disso, mas agora nossa intenção aqui é retomar essa série de eventos, né? Chamada Tech Talks, onde a gente aborda o link entre as diversas áreas de tecnologia, segmento de mercado, enfim, com o empreendedorismo, tá? O que a gente quer é usar o conhecimento, né? Nós vivemos numa época aí da era do conhecimento, e o que nós queremos, o que nós desejamos é que a gente consiga cada vez mais agregar valor nas nossas soluções, resolver nossos problemas, né? Existem problemas muito grandes, existem problemas simples, mas todos os problemas merecem ser resolvidos. E o que a gente quer com o Tech Talks é exatamente promover, discutir, ligar esses pontos, esses atores, no sentido de aprimorar, né? Tornar Salvador, tornar a Bahia, tornar o Brasil um país cada vez mais inovador, cada vez mais empreendedor, com mais valor agregado. Então, é isso que a gente quer aqui. Então, hoje, como eu disse, o tema é indústria criativa, e como convidados temos aqui o professor Marcos Vinícius, do Senai Cimatec, professor de design, e Loyola Neto, empreendedor, uma pessoa aqui muito querida, muito conhecida, e o evento ele vai ser mais ou menos com o seguinte formato, tá? Então eu vou abrir a palavra aqui para cada um de nossos convidados, para eles falarem o que eles quiserem a respeito do tema, né? Que hoje é indústria criativa / empreendedorismo, e logo depois a ideia é que a gente possa interagir com eles, bater um papo sobre indústria criativa e empreendedorismo, né? Mostrando aqui as oportunidades, enfim. Tá? E todo mundo tem direito a participar, fiquem à vontade, né, para a gente tornar aqui um evento rico. E no final, eu volto a dar mais outros recadinhos, tá bom? Então, pelo que eu entendi aqui, Loyola diz que quem vai começar é Marcos. Então, Marcos, por favor, fique à Tá. vontade aí, a casa é sua. A gente bateu para o ímpar aqui, aí eu perdi. Vou ter que começar, gente. Tá certo. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite também, Thomas. Eu estava dizendo aqui mais cedo que eu adoro essa interação, esse papo, esse bate-papo informal, porque eu acho que a melhor maneira que a gente tem de passar informações é desse jeito, né? Eu acho que até o formato de aula, aquela aula, né, mais convencional, ela está mudando, está migrando para algo mais informal, para algo mais dinâmico. E eu acho que é isso que é interessante, que é bacana, e é isso que a gente está propondo aqui hoje. Então, eu vou me apresentar. Eu acho que para falar um pouco de empreendedorismo, que faz parte da minha vida, né, eu vou me apresentar porque ela está bem inserida na minha história profissional. Apesar de hoje, né, estar atuando no Senai Cimatec, comecei basicamente também empreendendo. Bom, gente, eu sou formado em design, né? Na época a gente chamava desenho industrial. Inclusive aqui tem uma amiga amicíssima minha também que fez curso comigo, a Andréa Machado. E eu fiz na UNEB, formado na UNEB. E engraçado que na UNEB, quando eu era estudante, eu falava assim, poxa, eu vou passar uns 5 anos trabalhando na indústria, depois que eu pegar toda a experiência, né, eu vou querer empreender e ensinar. Né? Eu tinha um sonho, eu adoro ensinar. E, bom, né, completei meu curso, estagiei, fui trabalhar,
Nessa brincadeira de passar 5 anos, eu passei 10 trabalhando para a indústria, né? Porque também é algo apaixonante trabalhar para a indústria. Mas não deixava, né, de uma hora ou outra, né, dar minhas aulas também. Em paralelo a isso, eu falei, não, eu quero empreender, eu vou empreender. Então, eu tentava manter meu escritório de design em paralelo a tudo isso, né? É difícil, mas eu tentava manter. Eu me lembro que eu fiz um curso de pós-graduação na UFBA de administração de serviços, porque eu acho que eu precisava agregar um pouco dessa informação da área administrativa, né, para o design, que a gente não tinha isso na época. E falei, poxa, acho que eu vou trazer um pouco, né, vou fazer esse curso e trazer um pouco disso para a minha vida. E aí fiz. E foi legal, né? Eu consegui manter, né, o escritório de design por um bom tempo, tinha bons clientes. E aí veio uma proposta interessante do Senai, na época de Endezeiros, tá? De eu trabalhar lá. E a dedicação ia ser bem maior, ia ter né? O cargo ia ser um cargo interessante, ia precisar viajar bastante, visitar várias indústrias, né, no estado, fora do estado, enfim. E aí acabei, né, deixando um pouco de lado o meu escritório e recentemente, inclusive, eu fechei ele, né? A gente encerrou o CNPJ, porque eu não conseguia mais fazer essa, né, dedicação entre o Senai, na época de Bezerros, e o escritório de design. Então, me dediquei ao Senai, trabalhei lá durante 3 anos no Dedezeiros, depois segui carreira solo novamente, né? Atuando como profissional de design, né? Tinha feito muitos contatos e continuei trabalhando nesse, né, para as indústrias, mas fora do Senai, carreira solo. Foi que eu recebi um convite de uma indústria em Aracaju para trabalhar lá. Fui trabalhar em Aracaju, na indústria, mas aconteceu alguns problemas pessoais, acabei retornando e fui trabalhar no Cimatec, né? Recebi uma proposta para trabalhar no Cimatec e cá estou, né? Tem uns 11 anos quase, né, no Senai Cimatec, trabalhando como professor e como design também, né? Lá a gente trabalha na indústria criativa, é uma área que trabalha basicamente com design, né? A gente respira a criatividade o tempo todo. A gente está implementando algumas ações, está reformulando alguns procedimentos, pensando em novos projetos de atuações, né? Por exemplo, aproximar mais o design da área de saúde, né? Isso porque a gente já há algum tempo desenvolve produtos na área médica, né? Eu me lembro que o último produto que a gente desenvolveu lá, que eu participei, inclusive, desse atendimento, foi o Inovatus, né? Que foi tipo um filtro, né, para respiradores. Também o penúltimo foi na área médica também, que foi uma máquina de circulação extracorpórea. Então, assim, a gente lançou, né, esse projeto, está estruturando esse projeto para tentar aproximar ainda mais o design da área de saúde. Aliás, falando nisso, o design ele pode estar, né, se misturando, agregando com várias áreas, né? Acabei de falar aqui que a área de saúde é uma das áreas que a gente está estruturando para poder atender mais fortemente. Mas a área de negócios, a área administrativa, o empreendedorismo, a inovação está muito ligado dentro do design. A gente, agora recentemente mesmo, a gente está formatando um curso para executivos, justamente tendo como espinha dorsal o design thinking. Não sei se vocês conhecem, mas a gente tem essa espinha dorsal justamente do design thinking para poder fazer toda essa educação baseada em projetos, curso. E é isso, gente. Essa é um pouco, né, da minha história, como eu vim parar aqui na indústria criativa. Então, lá na indústria criativa, no Senai Cimatec, a gente trabalha como professor, né, eu dou aula na graduação, na pós-graduação, mas também a gente atua também como designer desenvolvendo produtos. É a minha especialidade, desenvolvimento de produtos. Eu tenho mestrado, né, e o meu mestrado foi em cima da gestão de design, onde eu trabalhei com micro, pequenas e médias empresas da área
de móveis. Fiz uma pesquisa muito legal, muito bacana, que depois eu posso até comentar sobre ela. E fiz o meu doutorado em cima de criatividade, né? Pesquisando sobre criatividade, como a gente desenvolver criatividade, principalmente nos alunos de engenharia, porque eu acho que hoje o mercado está tão acirrado, ele está tão diferente, né? Que se a gente não for criativo, a gente não consegue desenvolver, a gente não consegue sobreviver no mercado como está hoje. E é isso. E aí eu vou deixar que vocês perguntem mais do que eu vou falar. Acho que seria mais interessante assim. Né? Então, eu estou aberto aqui agora às perguntas. Vamos, Marcos, obrigado aí por ter falado aí sobre você, sua carreira. Deixa só para fechar aqui, vamos deixar nosso convidado Loyola também falar um pouco aí sobre ele, sobre a jornada empreendedora dele, enfim. Loyola, fique à vontade, a casa é sua. Pronto. Boa tarde aí todo mundo. Estou vendo um monte de amigos. Agradecer a presença aí de vocês. Eu amo tanto minha esposa que o nome dela chega a estar gravado aqui, ó, Graziela Loyola, né? Então, tá aí porque eu estou no computador dela. E falar um pouquinho de mim, parece que são 10 minutos, e emendar um pouquinho com a questão do tema, que é a indústria criativa e empreendedorismo. Meu nome é Loyola Neto, eu tenho uma fábrica que é a Loigos, que é uma indústria de vestuário. A Loigos vai completar agora 25 anos no mercado. E a gente sempre foi muito especializado na parte de abadá, de camisa promocional e de uniformes leves. Então, vocês devem ter imaginado o quanto que a gente sentiu no período da pandemia. E assim, como empreendedor, e eu me considero muito mais empreendedor do que empresário, eu sempre fui, assim, muito inquieto, e um dos lemas meus, tem até uma frase escrita aqui, até estava olhando se ela estava aqui, é que insanidade é você esperar resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Isso tem tudo a ver com a indústria criativa. Se você tem empresa e você vai achar que o resto da vida vai ser aquele negócio de você comprar um negócio, revender, para ganhar uma margem, sem fazer mais nada, esperar que vai ser sempre somente o lucro que vai ser o que vai lhe dar o seu futuro, eu acho que a pandemia veio para mostrar para todo mundo que não é mais assim. O empreendedor ele tem que estar realmente totalmente focado na inovação, totalmente focado no futuro cliente, não é nem do cliente de agora, é do meu filho. Vem cá, meu filho, quando ele crescer, ele vai ser que tipo de cliente? Ele vai ser aquele cliente que vai ter que pesquisar sobre a empresa, olhar se ela está praticando sustentabilidade, como é que ela está no social, quem é que ela está contribuindo, deixa eu dar uma olhada no perfil aqui dos sócios, deixa eu ver se realmente tem tudo a ver com o que eles estão falando. Então, esse cliente vai conseguir essas informações muito fácil. Né? Então, é um cliente que a informação para ele está ali, rapidinho ele pesquisa, rapidinho ele analisa. E o que eu queria deixar bem claro é isso. Não importa a skill que você tenha, não importa o potencial que você tenha, sempre vá buscando melhorar, focado na inovação, focado na criatividade, focado em fazer algo diferente. Né? Tem que fazer algo diferente. E a própria pandemia trouxe uma frase tão simples, ficou tão clara hoje, né? Que nem é o mais forte, nem é o mais inteligente que sobrevive. São aqueles que conseguem se adaptar às mudanças. Esse cenário da pandemia foi um cenário para mostrar mesmo quem realmente está capaz de mudar, capaz de resistir às mudanças, capaz de se reinventar, capaz de montar um novo negócio. E eu acho que o bate-papo aqui vai ser bem interessante, Thomas, e vou passar a bola para você, para que você faça isso de uma forma bem legal, para poder a gente tirar o máximo possível aí desse tema que é a indústria criativa e empreendedorismo. No meu caso, como Loigos, por ser uma indústria de confecção, pasmem, a indústria de confecção, a indústria de vestuário é a segunda que mais polui no mundo. Então não fazia sentido nenhum eu ficar o resto da vida cortando tecido, jogando 15 a 20% dele no lixo, produzindo um produto, entregando para o cliente e dizendo que está tudo lindo. Então a Loibos começou a se reinventar uns 8 anos atrás, tentando ver um pouco do que é que a gente poderia fazer de práticas sustentáveis na hora que você vai cortar o tecido, e daí as práticas sustentáveis levou a Loibos a um prêmio, segunda pequena indústria mais sustentável da Bahia pela FIEB. E a gente mais inquieta ainda participou de uma aceleração, nasceu a primeira startup, que é a Ecoloi,
que é uma startup spin-off da Loigos, que transforma o resíduo da indústria do vestuário. E que o propósito dela é deixar claro para todas as indústrias que aquilo ali que sobra, que entre 15% e 20% não é lixo, é matéria-prima. E a Ecolói consegue fazer parte desse resíduo, transformar em tecido que volta de novo para a cadeia. E assim, pô, a Ecolói estava massa, um ano com todo o gás, aí veio a pandemia. Quando veio a pandemia, a Loigos falou, peraí, como é que faz para investir na Ecolói se esse mercado só vai voltar daqui no pós-pandemia? O que é pós-pandemia? Ninguém sabe nem o que é pós-pandemia. Até hoje ninguém sabe o que é pós-pandemia, né? E aí a Loigos realmente se reinventou com um filtro para aparelho de ar-condicionado que combate 99,99% de vírus, fungos e bactérias, de vírus e até 70% de fungos e bactérias. E, poxa, para a gente foi uma reinvenção assim, daquelas disruptivas. Não estava dentro do nosso insight, até porque o que a gente fazia não tem nada a ver com essa startup que foi lançada agora em abril, que é a Salvar. E o propósito da Salvar é salvar vidas. A gente entende que o ambiente fechado, climatizado, é o ambiente mais perigoso que pode existir. Eu não consigo entender como é que a OMS só falou isso há 2 meses atrás, pedindo para as pessoas evitarem ambientes fechados, climatizados. Só para vocês terem ideia, uma pessoa contaminada, ela pode contaminar mais de 50 pessoas em 1 hora dentro de um ambiente fechado. Porque o ar-condicionado, ele pega o ar e joga, pega o ar e joga. Se ele consegue pegar aquela sujeirinha no chão para levar até aquele filtro, que não é um filtro, é só uma tela, imagine o que é que ele faz com as nanopartículas, com vírus, com fungos, bactérias. Então, assim, no bate-papo eu posso falar muito mais sobre essa questão, sobre essas inovações da Loigos durante a pandemia, a minha reinvenção como empreendedor, mas eu vou deixar aí para Thomas começar a fazer aí as perguntas, que eu acho que é o melhor de tudo. Pronto, bacana, Loyola. Eu conheço aí um pouco conheço de longe, né? Infelizmente, né, a vida às vezes faz essas coisas, né? Mas eu conheço aí a sua história, né? E acompanho você e demais parceiros ali naquele grupinho ali da FIEB, né? Renato está lá também, enfim. Então, é sempre muito bom, né? Então, a gente sabe que você tem essa pegada aí. Pessoal, então, a partir de agora, fiquem à vontade, quem quiser fazer seu depoimento, quiser fazer pergunta, quiser conhecer mais um pouco do professor Marcos de Loyola, fiquem à vontade, tá? Eu queria colocar aqui para vocês dois convidados a seguinte pergunta: como é que está o futuro hoje, se a gente traçar uma linha do tempo? A indústria criativa, ela está em crescimento, ela está sendo cada vez mais conhecida, ela está sendo cada vez mais, de fato, utilizada na busca por soluções. Qual é a visão que vocês têm hoje nesse cenário? Então, Thomas, uma boa pergunta, viu? Eu acho que tá na moda agora, com certeza vocês já ouviram falar. Eu estou provocando, falando que está na moda agora, né? Essa frase, a experiência do usuário, né? Design centrado no usuário. Eu sempre achei estranho, né, essa moda, porque eu, como sou designer de formação, a gente trabalha com o usuário, né, o tempo todo, pensando no usuário o tempo todo. Mas, de qualquer forma, isso é bom. Isso é bom porque trouxe para o design, para o usuário, essa atenção. Está tendo algum retorno aqui para mim. Pronto. Então, assim, então, eu acho legal essa discussão. Tanto é que a experiência do usuário, o UX, né, ele é uma das áreas que está mais crescendo ultimamente. Né? Várias empresas hoje têm um UX, tem o Product Designer dentro dele, que na verdade não está ligado necessariamente ao design de produto, mas ao design de experiência do usuário. Então, eu acho muito bacana. Na verdade, o futuro ele já é agora. Né? Eu acho que cada vez mais, eu disse isso, o Loyola também falou isso na frase dele, a gente precisa entender o cliente, né? Entender o usuário. Eu até não gosto muito de falar a palavra cliente, mas sim usuário, ser humano. A gente precisa cada vez mais entender. As relações comerciais estão mudando.
Nos Estados Unidos, essa relação, por exemplo, com o shopping já está defasada há muito tempo. Aqui, ainda, a gente já começa a perceber alguma mudança, né, no consumo de shopping. Talvez o Laura possa falar um pouco melhor disso do que eu. Mas eu penso que hoje muita gente compra um produto pela internet, compra um produto do vizinho que está vendendo, né? Ou seja uma roupa, seja uma comida. Né? Quantas pessoas recebem visita de um amigo vendendo roupa, vendendo algum tipo de produto, enfim. Então, assim, essa relação de consumo está cada vez mais próxima. Então, essa força, eu acho que do usuário, né, de você entender cada vez mais, de entender a experiência do usuário, ela está cada vez mais ganhando um destaque dentro das grandes empresas, principalmente. E a gente sabe, né, que isso desce, né, vem das grandes empresas, vai descendo, e aí chega nas micros. Então, assim, falar de futuro é falar cada vez mais que a gente precisa entender o usuário, a gente precisa desenvolver a empatia. Eu acho que a gente não consegue, né, se aproximar do ser humano, né, de outra pessoa, sem ter empatia. E aí a gente consegue, a partir daí, ter criatividade, gerar inovação. Eu não consigo enxergar essas coisas desassociadas. Então, o futuro, para mim, é isso, Thomas. É você estar cada vez mais próximo do ser humano, da outra pessoa, do seu usuário, entender ele cada vez mais. Quem não fizer isso, eu, sinceramente, não vejo um bom futuro, não. Complementando aí o que o professor Marcos falou, ele foi brilhante no que ele disse aí, né? Porque o nome é usuário, o nome é cliente, o nome é aquele que você calçar o sapatinho dele, né? Que é a empatia. Na verdade, o cliente, independente do nome que a gente der para ele, é a gente se colocar no lugar dele e entender o que é que ele está querendo. A verdade é essa, né, professor Marcos? Não adianta a gente ter um produto extremamente inovador se aquele cliente não está querendo aquele produto extremamente inovador. Ele quer um produto simples, onde a maioria dos clientes hoje eles estão querendo produtos extremamente inovadores, extremamente... mas assim, eu acho que o único caminho para esse futuro aí é você realmente inovar, e aí você tem que inovar em todos os processos da sua empresa. Não é só produto. É você inovar em tudo, é você fazer diferente. Porque igual hoje não dá mais para fazer. A pandemia deixou bem claro isso para todo mundo. Quem continuou fazendo igualzinho, tudo do mesmo jeito, deve ter tido muitas perdas, deve ter fechado as portas, deve ter feito qualquer tipo de coisa aí que boa não foi. Então, é difícil a gente prever alguma coisa no momento que a gente está. Hoje está muito melhor do que há um ano e meio atrás. Eu confesso que uma das coisas como empreendedor que me deixou mais angustiado é porque o empreendedor, uma das características dele, ele conseguia enxergar na frente. Essa é uma das maiores características do empreendedor. E com a pandemia você não conseguia enxergar nada, você não sabia o que iria acontecer em uma semana, quanto mais em um mês. Então, hoje você fazer alguma previsão de futuro em relação a qualquer coisa, eu acho que é muito difícil, mas eu acho que o único caminho é esse. É o caminho da indústria criativa, é o caminho de você se reinventar como empreendedor. Não vou nem dizer só ser empreendedor. É você realmente se adaptar a todas essas mudanças que toda hora aparecem uma diferente da outra. Perfeito. Bacana, obrigado, Loyola. O Afonso, ele colocou aqui no chat, não sei se vocês leram aí, a pergunta dele é a seguinte, né? UX está relacionado à experiência do usuário no geral ou apenas no âmbito virtual? Legal essa pergunta. Essa dúvida ela acontece porque ela nasceu no âmbito virtual, né? Então, a pessoa que criou, né, pensou nesse termo, estava muito ligada à parte, né, de computação, enfim. Mas a experiência do usuário, ela existe em tudo, né? Se a gente pensar a experiência do usuário, ela acontece em tudo. Seja vocês, como estudante, de repente, né? Ou seja, você tem uma experiência de
de escolher o curso, de decidir sobre o curso, né, de procurar saber informações sobre o curso, de se matricular, de ir até o curso, estacionar seu carro, assistir às aulas, fazer as provas, conversa, interagir com as pessoas, né, colar grau, né, participar de banca, enfim. Então, vocês têm uma experiência. Então, a experiência é para tudo, para serviço, para produto, para tudo. Então, assim, dizer que o X está limitado a somente uma área, está para tudo. Bacana. Se eu puder só dar uma orientação, Você manda. Só passar aí para a galera. A maioria aí é do Cimatec, né? Que são os estudantes. A gente colocou o convite lá no Simpla e fez ampla divulgação, então eu entendo que vai ter um mix aqui de pessoas do ecossistema do Cimatec e pessoas externas também, e que estão interessadas na temática, né? Externa com certeza, que eu estou vendo minha mãe dizendo eu te amo, já estou vendo Renato que está mais para professor do que para aluno. Mas assim, ó, o que eu deixo claro para vocês, até uma coisa tão simples, né? O que é uma inovação? É uma ideia que você colocou em prática, que você agiu. Então, assim, claro que é importante fazer uma pesquisa, claro que é importante você maturar, claro que é importante você fazer um MVP daquela ideia que virou aí alguma coisa que já está indo para o mercado. Mas, assim, uma coisa que eu digo é, haja logo. E importante é, se errou, aprenda com erro, vai aprendendo, vai aprendendo, vai aprendendo. Né? Repense, só não fiquem só parados esperando que somente através da pesquisa que vai ter o resultado. Né? Para mim ficou muito claro isso com a Salvar. A Salvar nasceu de uma ideia bem esdrúxula de você botar uma máscara no aparelho de ar-condicionado. E toda a ideia é sempre assim, uma ideia meio de um doido, né? Mas só que assim, só ter a ideia, provavelmente uma professora minha, eu acho que Thomas conhece, que é Ana Pires, eu lembro que ela falou para mim, Loyola, essa ideia que você está tendo agora, tem mais 5.000 pessoas tendo a mesma ideia, só que o que diferencia você das 5.000 é se você for lá e colocar em prática, agir e fazer o negócio acontecer. As outras 5.000 vão ficar só com a ideia. Então, assim, nesse ambiente que a gente está de tanta mudança, de tanta reinvenção, de tanta inovação, pega, coloca em prática. Então, dá a ideia de uma máscara para um aparelho de ar-condicionado, gerou um protótipo, entregou no Senai Cimatec, aí o Senai Cimatec fez o trabalho de 6 meses de pesquisa. Eu confesso a vocês, como empreendedor, parecia que eu estava tendo um filho, porque por 6 meses para o empreendedor é muito tempo. O empreendedor tem que ser amanhã, não é 6 meses. Mas, assim, eu entendi. Tem um ciclo, que é um ciclo disso, é um ciclo daquilo, até chegar num produto viável para uso que foi lançado em janeiro desse ano. E aí, eu e meu time, que eu não faço nada sozinho, e ninguém consegue fazer nada sozinho, né? A gente pegou isso aqui e falou, pronto, vamos fazer agora um lote piloto, 3 meses de ambiente relevante, vamos montar uma startup e vamos colocar no mercado. Falando assim, parece até que é simples, né? Até hoje eu estou igual um doido, tentando, ajeitando, e agora a startup está decolando. Vamos estar lá no Summit aí, viu? A semana que vem, daqui a 15 dias. Pronto, bacana. O Adam colocou aqui uma pergunta, tinha até um comentário anterior aqui, mas acho que era um comentário, né, da Andrea. Eu não interpretei isso como uma pergunta. Andrea, se você depois quiser se manifestar, fica à vontade, tá? Mas o Adam aqui, ele colocou explicitamente uma pergunta, né? Em um projeto de desenvolvimento de produtos, como funciona a interação da equipe de design e a equipe de engenharia? Excelente pergunta. O Adam, eu conheço também, ele foi meu aluno. Boa noite, Adam. Boa noite, galera. E aí, professor? É bom rever o senhor. Igualmente. Boa pergunta. Na verdade, eu costumo dizer, é uma frase até polêmica, que o processo de design, ele não é do design, né? Ele é de todos que estão ali inseridos naquele processo de desenvolvimento. Ainda mais hoje em dia, que a gente já ouve tanto nessa questão da equipe multidisciplinar. Então, o designer nunca trabalha sozinho. Tá? Então, a participação da engenharia é muito importante, porque a engenharia ela vai transformar o conhecimento
em tecnologia. Ela vai pegar as informações, os dados, e vai transformar esses dados em tecnologia, em sistemas. Tá? E aí, certamente, né, o design vai transformar esse sistema em comportamentos, em produtos, em usabilidade, em experiência do usuário. Então, assim, a integração de forma... Ela tem que existir desde o começo. Tem um livro de Rosenfeld chamado Desenvolvimento de Produtos Integrados. O título não é bem esse, não, mas ele fala basicamente disso. E ele cita, né, e que se você for olhar, é bem lógica isso, né? O processo de desenvolvimento de produto, desde o começo, ele tem que nascer multidisciplinar. E vai assim até o final. Não dá para ser uma experiência isolada de um profissional só, não existe mais isso. Então, essa integração ela ocorre o tempo inteiro, tá? Porque ninguém, né, é especialista em tudo. Acho que eu respondi sua pergunta, Adam. Se você quiser saber algo específico também, pode ficar à vontade, tá? Loyola quer complementar alguma coisa? Ou... O professor disse tudo aí, viu? Pronto, beleza, então. Como é que... aí a pergunta de novo aí para os dois, né, para a gente bater uma figurinha aqui. Como é que está a Bahia hoje? A Bahia, eu acho, né, eu acho que tá no DNA do nosso povo, né, aqui dos baianos, né? Temos essa energia, né? Temos essa humanidade. Como é que está a Bahia hoje, em termos de indústria criativa? A gente está na vanguarda? A gente está atrás? Qual é a opinião de vocês? Não sei se ficou clara aí minha pergunta. Eu acho que sim. Pelo menos eu vou me arriscar a responder. Por Tá? favor. Qualquer coisa você me corrige depois. Olha, é uma pergunta difícil, viu, Thomas? Eu, assim, pelas nossas características, obviamente, a Bahia ela tem tudo, né, para ser um celeiro, né, de profissionais voltado para a criatividade. E nós exportamos muitos profissionais interessantes. Eu posso falar, inclusive, que tem um bem próximo de mim, trabalha hoje no Google, lá nos Estados Unidos, que foi meu colega, né, de faculdade, o Lucas Hirata, e desde daquela época, né, a gente via o trabalho dele e tudo, e acabou, tá lá no Google, né, hoje liderando a equipe de UX de lá. Então, assim, a gente exporta muita gente boa. Estou falando, inclusive, de design, mas se a gente for para outras áreas dentro da indústria criativa, que envolve arte, que envolve música, dança, vixe Maria, aí a gente vai, né, extrapolar. Agora, no meu ponto de vista, e aí é uma opinião minha, tá bom? O que eu acho que a gente precisa também é de mais participação, principalmente dos nossos governantes, sabe? Precisamos ter espaço, precisamos ter... Porque não adianta também a gente só formar, a gente precisa ter como desaguar, né, toda essa informação, todos esses profissionais, todos esses trabalhos que a gente tem, que a gente, né, que a gente desenvolve. Eu até acho que a gente está indo num caminho, né, aos poucos de evolução, sim, tá? Mas acho que a gente precisa ter isso mais forte, né, proporcionalmente falando, a capacidade que a gente tem de ser criativo, porque isso é verdade, gente. Isso aí, eu vou contar uma coisinha aqui para vocês. Eu estava conversando recentemente com um co-orientando meu, ele é da Ford, e vocês sabem, né? A Ford fechou, a indústria aqui na Bahia fechou, muita gente foi desligada, enfim. Mas a grande maioria do pessoal de engenharia, né, de desenvolvimento de produtos, não foram. E aí eu perguntei para ele, poxa, que legal, como é que está sendo essa interação? Porque eles estão trabalhando diretamente com a Ford lá nos Estados Unidos. Eu falei, pô, como é que está sendo essa interação? Ele fez, a gente está sendo super bem requisitado, super bem procurado, assim, sabe? Né?
colocado num patamar realmente interessante. Que a gente olha assim, poxa, não, é brasileiro e tal, baiano. Tudo bem que não é só baiano, tem profissionais de vários estados. Mas, assim, aí eu perguntei, poxa, é mesmo, porque aqui a gente consegue uma coisa que lá nos Estados Unidos eles não têm, que é otimizar a engenharia. Né? Então, assim, poxa, por que usar 5 parafusos se a gente pode usar 3? Mas 3 fundamentado, embasado, calculado, né? Vamos diminuir um pouco essa bitola, porque não tem necessidade de ter esse diâmetro, né, tão grande. Então, assim, eles estão sendo super bem requisitados, muito bem vistos lá fora. Então, só para a gente ter ideia, né, o quanto que a gente tem capacidade aqui dentro, que a gente, né, acha que não, né? Mas a gente tem muita capacidade aqui dentro. Agora, o que eu acho é que a gente precisa de mais incentivos, né, no âmbito da esfera pública mesmo, tá? Aí é a minha opinião, viu, gente? Loyola, deixa eu só adaptar um pouquinho para você. Você está do lado do empresariado, né, da indústria mesmo, tá? Como é que está hoje a Bahia hoje em termos de adoção? Não somente, eu sei que você possivelmente, não sei se você conhece a indústria baiana em todas as suas vertentes, mas como é que está hoje a adoção aqui de práticas, de metodologias, enfim, que vem da indústria criativa? Isso está sendo cada vez mais adotado? Como é que você vê isso? Thomas, primeiro eu vejo com muito bons olhos. Antes, só respondendo, eu também acho que o baiano tem um diferencial, né? Tem aquele ditado que diz que o baiano não nasce, estreia. E se a gente for analisar, a pura verdade, nossa cultura, nossa música, né? O carnaval, culinária. A gente tem uma das maiores startups aqui, que é a Jus Brasil, que é nesse segmento de... Se a gente for analisar o nosso ecossistema hoje, já é o maior do Nordeste. Então, assim, a gente tem um Senai Cimatec que é referência no Brasil, e olhe lá que eu não vou nem arriscar a América Latina. A gente tem vários outros equipamentos em relação à inovação aqui em Salvador. Não vou citar todos os nomes. Aliás, é melhor citar, se eu esquecer eu peço desculpa, mas tem um Hub, tem vários coworks que são bem inovadores, tem o Colabore, tem o Parque Tecnológico, né? Então, e vários outros tipos de ecossistema sendo montado, e aí que eu venho até vou imaginar que vai acontecer isso. A indústria ela vai começar a se reinventar. Da mesma forma que da Loigos nasceu 2 spin-offs, na indústria tem que ter, pelo menos na nossa indústria do vestuário, a gente tem o case da Loigos, a gente tem o case da Polo Salvador, que tem também uma spin-off sendo feita lá, que é na área de tecnologia. Tem de André Salles, que ele está com a Loja Leve, que é também uma coisa bem inovadora no setor de vestuário. O que eu imagino é que o empreendedor, o empresário, o dono da indústria, ele tem que fazer alguma coisa aí diferente. Não faz mais sentido ele estar fazendo tudo do mesmo jeito. E o único caminho é esse. É buscar um Senai Cimatec, é buscar um hub, é buscar um parque tecnológico, é submeter algum projeto, é ter uma ideia, submeter para uma pesquisa e inovação, fazer uma patente de invenção, colocar esse produto no mercado, tentar mudar o que ele sempre fez do mesmo jeito, da mesma forma, que ele não vai ter os mesmos resultados nunca na vida. Então, assim, eu vejo que é o único futuro. E eu digo não só para a indústria, é para a indústria, para o comércio e para o serviço. Você tem que fazer alguma coisa diferente. E essa coisa diferente é realmente inovação. Não tem outro caminho. E a inovação não é só, mais uma vez, gente, não é só produto. É inovação de processo, é inovação de gestão, é inovação de tudo dentro da sua empresa. Principalmente se ela tiver um viés social e sustentável. E para mim, eu acho que é o maior de todos os temperos. Bacana. Obrigado, Loyola. Thaís, ela colocou também aqui no chat uma pergunta, né? Quais são as iniciativas de empreendedorismo para pesquisadores na Bahia, relacionada à transformação de pesquisa em produtos, serviços, enfim?
querem responder, Eu vou, Marcos? eu vou pedir a palavra aí para o professor, porque ele sempre responde primeiro, né? Eu já ia falar isso, viu, Loyola? Eu tenho que ficar aqui, eu tenho que ouvir ele primeiro para depois eu falar, mas eu acho, Thaís, que eu posso dar o exemplo da startup Salvar, que eu acho que tem tudo a ver com o que você perguntou. No caso, através de uma ideia, foi desenvolvido um protótipo. A esse protótipo foi entregue lá no Senai Cimatec, né? Vamos supor, toque, 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 quem é? Oi, Senai Cimatec, eu sou um empresário, empreendedor que eu tive essa ideia. Aí o Senai Cimatec pegou e falou, velho, não é que é uma ideia legal mesmo? Existe um projeto aqui, via Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, financiado pelo Embrapi, que ele fomenta alguma ideia que seja para combate à Covid. Eu falei, pô, então cheguei, bati na hora certa, não foi? Foi. Aí pronto. Claro que tudo na vida tem que ter uma contrapartida. Né? Nesse caso específico, para o projeto de combate à Covid, a contrapartida era bem menor. Se eu não me engano, era 10%. Então eu cheguei e falei, gente, e aí, o que é que a gente pode fazer com isso aqui? Aí vem a questão dos pesquisadores, que no caso, Senai Cimatec. Olha, esse protótipo que você fez, a gente pode submeter para os maiores laboratórios do Brasil, testar, aprovar e laudar de que realmente é um elemento filtrante, que cumpre o papel dele. Vamos fazer teste de partículas, vamos transformar num design correto que cabe para todos os aparelhos de ar-condicionado. Vamos lhe dar aqui uma ideia de como você fazer isso, de como você embalar, de como você... Aí vem todo o trabalho de pesquisa. Misturado com você, que tem que, além da ideia, tem que agir, aí sim está casado o que mais precisa para que uma coisa, de fato, seja transformada em produto. Então, claro que se eu não agisse, ia ficar somente uma patente de invenção de um empreendedor que teve essa ideia, que foi laudado, certificado, lindo, e sim, e daí? Não, daí acabou, não teve nada. Aí vem a ação, é pegar, vamos lá, vamos colocar no mercado, vamos fazer dessa forma, e aí vem o MVP, coloca no mercado, transforma numa startup, que eu acho que, para mim, é o melhor caminho. Uma startup é uma empresa, só que é uma empresa com várias outras atribuições, com vários outros pensamentos. E aí que eu acho que é o caminho realmente do sucesso, é fazer essa mistura toda. Legal. Para mim já está respondido, eu acho, não, Thaís? Só complementando aí o que Lorela falou, né? Então a gente tem o que a gente chama aí do ecossistema, né? O ecossistema no Brasil como um todo, mas em particular na Bahia, tá bem forte, né? Ecossistema no sentido assim de você ter um conjunto de atores, né? Então você tem as universidades, você tem centros de pesquisa, você tem empresas, você tem agência de fomento, como é o caso da FAPESB, como é o caso da Desembahia, como são o caso das instituições federais, né, tipo FINEP ou BNB. Você tem escritórios, você tem startups, você tem coworkings, né? Então, isso, cada um é um pouco como Loyola falou, né? Ninguém consegue fazer tudo sozinho. Então, essa rede de parceiros, né? Cada um no seu quadrado, digamos assim, isso está abrindo portas, está trazendo novas possibilidades, né? Então, é muito importante, inclusive, que todo mundo saiba disso, né? Então, o pesquisador, que ele saiba que ele tem parceiros, né? O foco dele é pesquisa, né? Beleza, ótimo, seja muito bem-vindo. Agora, você tem também, você tem outras engrenagens, né? E isso está cada vez mais forte, né? Então, eu acho que foi um pouco aí da mensagem que Loyola trouxe, né? Eu queria fazer mais uma pergunta, que era a seguinte, que a indústria criativa, ela é eu diria assim, ela é o que eu chamo de horizontal, né? Você pode abraçar qualquer coisa, né? Mas eu queria, como a gente aqui é Senai Cimatec, então indústria, como é que é hoje
dentro da indústria criativa. Como é que é hoje a visão, principalmente assim no sentido de aplicar as metodologias, os conhecimentos, tudo que é pesquisado, que é gerado dentro da indústria criativa? Como é que se dá hoje essa aplicação para a indústria, Marcos? Como é que esse negócio tem crescido? Sim, Thomas. Só para aproveitar aqui a última pergunta de Thaís, eu acho que eu também, pensando aqui, já que ela citou ali pesquisadores, uma coisa legal, Thaís, é você também buscar grupos de pesquisas, porque sempre tem editais, tem algumas situações que dá para você desenvolver alguma pesquisa em que você esteja querendo, né, se aprofundar. Então, assim, eu acho que é uma boa dica. E sobre o que você perguntou, Thomas, nossa atuação hoje, como eu falei, ela se... A maioria da nossa atuação ela está ligada à indústria, principalmente de produto. Nós temos alguns produtos, alguns segmentos que se destacam, como a área médica, né, produtos da área médica, produtos polímeros, né, da área de informática, como estabilizadores, né, como no breaks, né, alguns aparelhos específicos. Então, assim, é muito voltado para a indústria ainda no desenvolvimento de produtos, mas a gente também atende vestuário, né, a parte de calçados, a parte de moda. A gente também atende a parte digital, está implementando muito forte com a parte de realidade virtual. É isso, né? Porque eu estou muito ligado a produto, né? Então estou tentando aqui buscar aqui na memória algumas coisas. Mas é basicamente isso, e a gente consegue. Uhum. E o que é interessante é que a gente consegue, em todos esses segmentos, atuar com todas as ferramentas, com todo o processo de design. Às vezes a gente percebe que uma ferramenta é mais adequada, né, para um tipo de trabalho do que outro. Isso é normal, isso é natural, né? Mas a gente consegue aplicar todo o processo com as ferramentas direitinho, é tranquilo. Às vezes é um desafio isso, mas dá para fazer. Bacana. Thaís colocou aqui um recado aqui. Tranquilo, Thaís. Loyola, deixa eu fazer uma pergunta agora direcionada mais a você. Como é que, assim, na sua opinião, como é que deve ser um perfil empreendedor? Quais são as características que um aluno deve desenvolver, ou ele deve se aprimorar, enfim, ao longo de toda a sua carreira, toda a sua jornada, para ele ficar cada vez mais, quer dizer, vestir a camisa do empreendedorismo? Qual é o caminho, Loyola? Rapaz, Thomas, se existisse aí uma fórmula, ia ser show, viu? Não tem não, Mas né? a fórmula é difícil, mas assim, o que é que eu vejo, e fica fácil assim analisar algumas características que eu tenho como empreendedor. Primeiro, coragem, né? Então, um empreendedor ele se joga mesmo, né? Claro que ele vê onde é que estão os riscos, mas é chegar e, se precisar, tem aquela ideia, vai colocar em prática, vamos colocar em prática mesmo. Outra questão é resiliência, porque às vezes assim a pessoa coloca, pô, o negócio tá indo, e quando vê a pessoa, rapaz, isso não vai dar certo. Aí, pô, se a pessoa, por causa de uma pessoa que não gostou, uma pessoa que falou, vai acabar com o que você está sonhando, o que você acredita, o que você está querendo alcançar, almejar. Então, resiliência é outra coisa muito, muito importante. Sozinho você não vai para lugar nenhum. Junto você vai muito mais longe. Então, montar um time. O negócio legal qual o tamanho do bolo? É desse tamanho. Isso é para a Bahia, para o Brasil ou para o mundo? Peraí, então vamos botar aqui, ó, você nessa, quer fazer parte disso, vamos aqui, e montar um time bom mesmo, para que aquela ideia de fato vire
o negócio, entendeu? Muitas vezes eu percebo do pessoal que tem uma ideia, ou parece que a ideia é um filhinho que bota no colo e que ninguém pode ver, que eu não posso contar nada para ninguém. Não, porra. Às vezes é você trocando essa ideia sua de experiência com outra pessoa que você termina melhorando mais ainda o que você está na... Então tem que ser muito colaborativo. Isso aí eu acho que... E por isso que vem essa questão do ecossistema. E por isso que eu acho que a Bahia vai ser referência no Brasil. A Bahia tem um ecossistema de startup muito, só tem fera. Eu acho que tem mais fera por isso, porque a essência do baiano é esse. Né? Então, o que Thaís falou, Thaís, você como pesquisadora, você está tendo ideias, você está vendo, vamos lá, tem uma, pega, bota debaixo do braço e vamos botar ela para o mercado. Se não, vou pesquisar sempre, faz junta com alguém que lhe complementa para poder, vamos nessa, o Brasil está precisando disso. E aí acontece de ter os investimentos, claro que poderiam ter muito mais, o professor Marcos falou uma coisa muito legal mesmo, e ele tem razão. No meu caso, eu não vou dizer dei sorte, porque a sorte é você estar preparado quando a oportunidade chega. Mas, por exemplo, no nosso caso, o presidente da República postou no Twitter, olha aí, ó, um produto na Bahia, de uma startup baiana, que colocou os filtros nos transportes públicos para evitar com que as pessoas se contaminem mais. Aí lá vai lá o Marcos Pontes, eu esqueci o nome do ministro da Ciência e Tecnologia, que é o astronauta. É Marcos, Aí ele chegou, disparou em todas as redes dele. Aí o Ministério da Ciência e Tecnologia fez investimento através da Embrapi, lá no Senai Cimatec da Bahia, foi gerada uma patente de invenção, e aí o empreendedor montou a startup e está aí atuando em um novo mercado. Por que é um novo mercado? Ninguém se preocupa com a qualidade do ar que respira. Pô, gente, não está se preocupando com a qualidade da água, não existe um saneamento da água, tem que ter o saneamento do ar. As pessoas não têm noção da quantidade de doenças respiratórias dentro de um ambiente de trabalho que advém do ambiente fechado climatizado, porque a pessoa acha que o aparelho de ar-condicionado é simplesmente um aparelho para refrigerar o ar, e não é. Além de refrigerar o ar, ele tem que lhe dar uma qualidade do ar que você respira. Eu já ouvi falar que fulano morreu por causa de um superfungo, por causa de uma bactéria. Sim, com certeza devia estar lá dentro daquele aparelho, que ninguém está se importando de fazer manutenção. Quem dirá de botar um filtro da Salvar para poder eliminar fungos, vírus e bactérias, para você ter um ambiente mais propício para o seu colaborador e para o seu cliente. Aí entra a solução, aí entra a startup. Aí o propósito da startup é esse, é tornar ambientes fechados, climatizados, mais protegidos. Então, eu acho que por esse caminho aí, eu acho que deu para falar um pouquinho sobre algumas das características aí de empreendedor. muito bom, Loyola, obrigado. Pessoal, a gente já está chegando aqui no finalzinho, tem uma pergunta aqui da Shirley, né? E eu vou propor aqui que seja a última pergunta da noite, que eu ainda tenho 2 recadinhos aqui. Indústria criativa hoje, o cenário vai muito além, é preciso se diferenciar nos detalhes, no conceito, no modelo de negócio, enfim, explorar criativamente cada dimensão do produto ou serviço oferecido. Como você vê essa questão? Fantástico. Ela já respondeu. Eu costumo abrir algumas aulas minhas quando eu vou falar sobre desenvolvimento de produto, justamente mostrando 2 exemplos, né? Aliás, de sistemas de higienização de roupa. O que acontece muito é que a gente pensa hoje, quer dizer, a maioria, né, das pessoas pensam o design como forma. E quando a gente pensa o design somente como forma, é como se você comprasse uma Ferrari e só andasse a 60 km por hora. É mais ou menos isso. A gente deve pensar o design como conceito. Tá? E aí eu justamente trago 2 exemplos, né, dessa área de sistema de higienização de roupa, onde eu mostro quando ele pensa o design como forma. Ele traz uma máquina de lavar bonita, mas é uma máquina de lavar, né? E depois eu trago um outro exemplo onde ele sai desse conceito de máquina de lavar e traz 3 produtos completamente diferentes. Um parece um sabãozinho, o Dolph, parece um sabãozinho que você coloca dentro da pia, né, ou de um balde qualquer com água, com sabão em pó, e ele vai emitindo ondas sonoras e vai limpando a roupa.
Então, isso para um veraneio, né, para você passar 5 dias veraneando, é maravilhoso, porque você não quer levar muita roupa, também não quer se preocupar em ficar, né, pegando um lugar para lavar roupa, enfim. Então, assim, quando o design é pensar como conceito. Quando a gente pensa o design como forma apenas, e é o que a maioria faz, né? Quantas vezes vocês ouviram por aí, pensando, poxa, esse produto aqui tem um design interessante, se referindo somente à forma do produto, a parte estética, né? A parte estética do produto. E não é bem por aí. A gente tem que pensar o design como conceito. E a gente só consegue pensar o design como conceito quando a gente entende o usuário, quando a gente pesquisa a experiência do usuário. Porque sem eu pesquisar a experiência do usuário, eu não vou conseguir propor um conceito novo. Vai ser sempre uma máquina de lavar. Bacana, Show, bacana. professor. Bem interessante essa analogia que você fez aí, fantástica, bem legal. Pessoal, então já está praticamente 6h30, né? Então o evento está encerrando. Eu queria só dar um recadinho aqui. A gente já tem, né? Como eu comentei no início do nosso encontro aqui, essa série Tech Talks, a gente vai abordar diversos temas, né? A gente quer mostrar todo o potencial, né, que o empreendedorismo tem de resolver problemas, de utilizar tecnologias, metodologias, enfim. E o espaço aqui é exatamente propor esse debate. Tá? Hoje foi indústria criativa e a gente já tem os próximos, eu só preciso olhar minha pesca aqui. Dia 21 de outubro, a gente vai abordar aqui o tema computação quântica, palavra aí bem exótica, né? Mas a gente está trazendo aí também 2 convidados bem legais. E no dia 18 de novembro, o tema é blockchain. Então, as 2 próximas edições da série Tech Talks, computação quântica e blockchain. A gente vai fazer a promoção desses eventos em breve já, mas aí quiserem guardar aí as datas. Queria finalmente aqui agradecer muito de coração a presença aí de Marcos, a presença de Loyola, por terem aceito aqui esse convite. Muito obrigado. A casa de vocês, apareçam. Bom, Marcos aparece, né? Mas Loyola também. Eu também. Aproveitando que você está no Senai Cimatec, aí tem um laboratório de indústria criativa de última geração. Exatamente. Tá querendo saber o que é indústria criativa? Dá uma chegadinha no Senai Cimatec, vai visitar o laboratório. Obrigado, e você Loyola. vai entrar no outro. Loyola está revelando aí um marqueteiro danado, viu? Mas ele tem razão, viu, Thomas? A gente inaugurou o nosso estúdio de criação e prototipagem. Então, gente, olha, vocês estão todos convidados. Podem ir lá, conhecer. De repente, se precisar de alguma parceria para alguma coisa, vamos conversar, por que não? Né? Então, apareçam, fica no Cimatec, no primeiro prédio, logo no térreo, tá? Apareçam lá. Gostei, viu, Loyola? Obrigado. Não, vocês estão de parabéns aí. Eu sou fã de vocês, viu? Fã mesmo, principalmente desse timaço. Tem Larissa, tem. E eu queria. Tem Mariana Iná, só tem fé, velho. A galera tem Mariana Iná, Ana Luísa, aqui a turma Ana boa. Luísa, Ave Maria. Viu? E eu queria agradecer também aqui, claro, a nossos participantes aqui, nossos convidados que se inscreveram no Simpla, né? Muito obrigado por prestigiarem aqui o evento, né? Perguntas excelentes, viu, Thomas? Perguntas. Agradeço ao público aqui, né? Que trouxe, que está engajado, né? E eu acho que a ideia é essa mesmo, tá? Pessoal, então era isso. Desejo ainda uma boa noite a todos e a gente se encontra aí em breve novamente. Tchau, pessoal. Um abraço, gente. Valeu, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Mãe, te amo. Minha esposa, te amo também. Beijão. Tchau, gente. Boa noite.